Bom dia, seu Wilson. Bom dia. Então, hoje o nosso propósito é ter uma breve conversa sobre o livro O Conselheiro, a Nobreza do Talento Estratégico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa obra, né, explicasse para o seu público de onde surgiu a ideia, o conteúdo, né? E inicialmente eu acho que a pergunta que cabe é essa mesmo, de onde surgiu a ideia de o senhor escrever esse livro? A ideia surgiu quando uma de minhas filhas, que trabalha em uma grande organização, me ligou entusiasmada, dizendo que eles iriam adotar na organização a estratégia da arte da guerra, do Sun Tzu, que é válida até os dias atuais. Eu respondi para ela que, infelizmente, a obra de Sun Tzu é válida até os dias atuais. Por quê? Se você leva para dentro das organizações os instrumentos da guerra, aquilo que você vai oferecer ao mercado, você tem que ter dentro da organização. E depois não se queixa que dentro da organização não exista um ambiente harmonioso de trabalho. Bom, senhor Wilson, e o senhor falou sobre esse ambiente harmonioso, sobre as estratégias de guerra que teoricamente não seriam adequadas, né, nas organizações. Então, e quais seriam então as estratégias que as organizações deveriam adotar nos dias de hoje? Eu pesquisei inúmeras estratégias e cheguei à conclusão que 3 estratégias seriam ideais para ser adotadas dentro das organizações, quando, logicamente, uma organização tem a preocupação de criar um ambiente harmonioso de trabalho. A primeira dessas estratégias, eu me baseei na criação da Cruz Vermelha, no século XIX, por Dinant. É a estratégia do servir. A segunda estratégia, eu me baseei na Harley-Davidson, que é a estratégia do coproprietário. O amante da Harley-Davidson defende a empresa como se fosse o dono. E a terceira estratégia, eu me baseei na simpatia, adotada por algumas, não tantas, organizações que nós conhecemos. E essas estratégias, senhor Wilson, em que elas se diferenciam das estratégias comumente conhecidas, né, que as empresas adotam no mercado, como competir na base do preço, na segmentação, diferencial tecnológico? São as estratégias que normalmente a gente tem conhecimento que as empresas adotam. Essas 3 estratégias que o senhor citou, elas se diferenciam em que medida? Eu penso que o diferencial principal consiste em estratégia assentada em gente. Quando você adota uma estratégia assentada em gente, é muito difícil, ou às vezes quase impossível de serem imitadas. Ademais, quando uma organização adota uma estratégia assentada em gente, ela permite aos seus profissionais levar para dentro da organização a sua humanidade. Compreendo. E veja bem, Wilson, por que o senhor escolheu esse tema, o conselheiro? Primeiramente, eu me baseei no Thomas More, que foi o conselheiro do rei Henrique VIII. Eu transportei o Thomas More como grande conselheiro para o século XIX, para atuar como um conselheiro do Dinant na criação da Cruz Vermelha. Depois eu transportei Thomas More para o século XX para ajudar, auxiliar na criação da estratégia da Harley-Davidson. E, posteriormente, eu coloquei Thomas More no século XXI para cooperar com uma determinada organização no sentido de criar a estratégia da simpatia. Qual o nosso propósito de transportar o Thomas More para diferentes momentos da história?
é para possibilitar aos conselheiros entender ou entenderem determinadas estratégias que foram adotadas pelos grandes conselheiros na história. Por exemplo, Aristóteles, que foi o conselheiro, o mentor de Alexandre o Grande, Maquiavel, Richelieu, Balthazar Gracian e outros grandes conselheiros que trabalharam ou atuaram no século XVI e até o momento. Suas estratégias são válidas. E qual foi a nossa ideia central? É demonstrar como deve ser o perfil de um grande conselheiro, qual deve ser a sua formação, os seus valores, como se posicionar perante aquele a que ele serve. Por quê? O papel principal de um conselheiro é servir, no sentido mais amplo da palavra. E o senhor acredita, senhor Wilson, que o que foi relatado sobre esses conselheiros que o senhor citou na resposta anterior, ao longo da história, o senhor acredita que essas características ainda se aplicam aos conselheiros dos nossos dias? Sim, esse foi justamente o nosso propósito. Entendo. E o livro O Conselheiro é direcionado a que público? Olha, ele deve ser direcionado primeiramente para os conselheiros, porque eu creio que estudando na história, o perfil dos grandes conselheiros, muito há que se aprender. E também para aquelas pessoas, aqueles profissionais que têm interesse no tema estratégia. Ok, muito obrigado, senhor Wilson.